Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 6 de setembro de 2025, 6 do 9 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua crescente, a lua no finalzinho, lua crescente, no finalzinho de Aquário, último dia da semana da lua crescente, ainda da semana da lua crescente, último dia, na verdade, é amanhã, mas ainda na semana da lua crescente, final de Aquário, da lunação de Virgem do dia 23 de 8 de 2025. Então agora está no final de Aquário essa lua crescente. Lá para as 13 horas, horário de Brasília, ela começa o seu movimento em peixes. E lá para as 15 horas e 10 minutos, horário de Brasília, de amanhã, ela começa o movimento da semana da lua cheia em peixes. E aí, logo na sequência, 2 minutos depois, 15 e 12, horário de Brasília, começa o processo do eclipse lunar total em peixes, que vai ficar muito tempo, um dos eclipses lunares totais mais longos que vai estar acontecendo. Então, esse processo de agora, essa lua no crescente ainda, na semana da lua crescente, finalzinho de Aquário, fazendo uma quadratura com Urano em Gêmeos. Então, já está em quadratura, entrando em peixes, aumenta essa quadratura. Então, ó, crescendo o quê? Emocionalmente, sentimentalmente, lua final de Aquário. Mudanças, renovações, reviravoltas, inesperados no emocional e no sentimental de cada um, no coletivo. Indo para peixes, ainda na força da lua crescente, essas mudanças que já estão acontecendo, essas reviravoltas, ou rebeldias, ou inesperados de Aquário em peixes, pegam um outro tom. E aí a pessoa vai ficar na possibilidade do emocional e do sentimental mais sensível, mais à flor da pele, mais emotivo, mais sentido, mais sofrido, talvez sentindo culpa, talvez tendo necessidade de ser o salvador da pátria, o salvador de alguma coisa. Entende? Fazendo quadratura com Urano em Gêmeos, quer dizer, rola ali uma confusão, com uma revolta, com uma culpa, com o que eu faço, o que muda, como é que é. Pode ficar meio bagunçada essas emoções, esses sentimentos, junto com alguma conversa, com alguma fala, com algum pensamento, com alguma comunicação, uma necessidade de alguma mudança. E daí pode vir culpa, pode vir sofrimento, pode vir necessidade de querer desenvolver um movimento de salvação de alguma coisa, de salvar alguma coisa, ou sofrimento, culpa. E aí, por conta dessa quadratura, fica tudo muito difícil, porque essa quadratura, com Urano e Gêmeos, fica querendo mudanças, e as pessoas no pensamento dela, na fala dela, na escuta, no que lê, no que escreve, percebe, nos movimentos, fica tudo muito confuso. Então presta muita atenção, muita atenção. É final de semana, quem for se envolver aí com álcool, com alucinógeno, com enteógeno,
Vou ficar batendo nessa tecla, sim, tem gente que não gosta, mas infelizmente é o que eu falo, alucinógenos, álcool, enteógeno, não é para quem quer, é para quem pode, mas está aí liberado para tudo e para todos, não é? Alucinógeno, cada um, qualquer um vai em qualquer esquina, compra alguma coisa nesse sentido. Bar no Brasil, quase todo quarteirão tem um ponto que vende álcool. O enteógeno também virou uma coisa assim do tipo, todo final de semana tem uma oferta em algum lugar, e aí virou muleta, virou bengala, e aí vira vício. Virou muleta, virou bengala, virou vício. Vício é assunto de peixes, entende? Vício. A carência é tanta por alguma coisa que vira vício. Peixes tem a história do Salvador. A pessoa fica procurando um Salvador, uma salvação em alguma coisa, em algum lugar, com alguém, com alguma instituição, com algum psicólogo, com algum astrólogo, com algum padre, com algum pastor, com algum namorado, namorada, marido, esposa, comida, enfim, fica buscando a salvação, porque a pessoa está totalmente perdida. O lado não saudável de peixes é justamente isso, a ilusão, a fantasia, o delírio, as confusões, a falsidade, a névoa que tapa a visão e a pessoa perde o senso e o sentido da realidade. Mas o lado muito legal de peixes é justamente esse. A pessoa, a sensibilidade dela é tanta que ela enxerga a realidade total, sem álcool, sem alucinógenos, sem enteógenos, sem nada, sem ninguém, com ela mesma. Mas isso ela tem que desenvolver nela essa força, esse potencial que existe em cada um. Quando Jesus falou, vós sois deuses, ele está falando justamente isso. Ele está falando, olha, vocês têm a força, vocês têm a capacidade. E ainda falou mais, vocês farão muito mais coisas, muito mais coisas muito mais extraordinárias do que eu fiz. Então, quer dizer, ele fala que ele mesmo está falando. Todas as pessoas têm o potencial de despertar a sua força máxima. Então, nesse processo agora, dessa lua crescente em Aquário, caminhando para peixe, horário de Brasília, lá para as 13 horas. Em Aquário está falando de uma mudança sentimental e emocional. Quando entra em peixe, essa mudança sentimental e emocional vai com uma sensibilidade crescente, muito forte. Tem essa quadratura com Urano em Gêmeos. Está pedindo mudança nesse emocional, nesse sentimental. No que a pessoa pensa, no que a pessoa lê, no que a pessoa escuta, no que a pessoa escreve, no que a pessoa comunica. Percebe? Mas o pensamento ainda, essas coisas, tudo é do mental. Tem que ir, o grande lance é o emocional, é o sentimental, que é justamente essa força da Lua. Entende? E aí vai poder promover e conectar com essa força dessa informação que Jesus passa para todos. Vós sois deuses. Farão coisas muito mais maravilhosas e extraordinárias do que eu fiz. Ele não falou para um ou para outro, ele falou para as pessoas. Só que as pessoas ficam aí se iludindo, ficam aí no medo, vivendo a falsidade, vivendo a hipocrisia, a mentira, cegando a possibilidade de ver e sentir a realidade. Essa quadratura com Urano vai promover esse desafio, para a pessoa promover mudanças no emocional, no sentimental dela. Nesse processo que a Lua entra em peixe, ela começa a fazer uma oposição com Mercúrio em Gêmeos, em Virgem, perdão. Começa a fazer uma oposição com Mercúrio em Virgem. Mercúrio rege Gêmeos e rege Virgem. Então, nessa oposição de Mercúrio, na sua regência com Gêmeos, reforça mais ainda a pessoa buscar um diálogo com o outro, com alguém, com ela mesma. Porque é Gêmeos, é comunicação, é diálogo, é conversa, é monólogo. Se a pessoa quiser ficar no monólogo, mas desde que leve para uma conversa
onde ela busca o entendimento, busca uma compreensão crítica, analítica. Eu nem gosto muito dessas duas palavras, porque eu acho elas muito, assim, fortes, no sentido de agressivas, mas é bom nesse momento. Então, crítico, analítico, de que cutuca mesmo, para observar os pormenores, os detalhes, as minúcias de si, do seu emocional, em si, nela mesma. Sabe? Uma autocrítica, uma autoavaliação, uma autopercepção, uma autoobservação da relação com o outro e com ela mesma, e do outro com ela. E aí, nesse movimento que a Lua vai caminhando, ela já vai começando a fazer uma oposição também com o Sol em Virgem, que aí já vai estar caminhando para aquele processo da Lua cheia. Então, o que é a Lua cheia? A Lua cheia é o Sol e a Lua frente a frente, a Lua vai estar jogando, o Sol vai estar jogando a luz dela na Lua, e a Lua vai refletir a luz do Sol. E onde está o Sol? Em Virgem. Então, é a energia de Virgem sendo refletida pela Lua na força do emocional e do sentimental. Então, essa força do Sol em Virgem, tá, que joga na Lua, no emocional e no sentimental, está mostrando assim, escancare o seu emocional, o seu sentimental, de uma forma onde você observa, percebe, analisa, entende, compreende, aprende sobre o seu emocional, sobre o seu sentimental. Percebe? E aí, na sequência, vem o eclipse lunar total. Então, é como se dá um blackout nessa força da Lua, nessa luz refletida, que a luz reflete, a Lua reflete a luz do Sol. Então, como se desse um blackout nessa luz que está sendo refletida pela Lua, a Lua em Peixes, dá um blackout, como se escurecesse tudo, como se falasse, volta para o seu interno de uma força, de uma maneira máxima, mas internamente agora. Dá uma observada nisso bem forte, no seu sentimental, no seu emocional, observando os valores da alma, do espírito, da espiritualidade. Peixes fala disso. Observando que falsidade que você anda vivendo na sua vida, que ilusão, que delírio, que devaneio. O que você não está enxergando? E busque enxergar a realidade da sua vida em todos os sentidos, sentimental, emocional, sua alma, sua espiritualidade, a sua relação com o álcool, a sua relação com alucinógenos, a sua relação com enteógenos, a sua relação com esse mundo falso e das falsidades, seja do próprio mundo ou do mundo particular de cada um. Essa lua vai acontecer aos 15 graus e 23 minutos de Peixes. Então, para quem conhece o mapa, coloca ali nesse grau, vê ali em que casa que está caindo, quais são os aspectos que vai estar acontecendo, para perceber a relação dessa lua cheia com esse eclipse lunar total. Porque no momento que passa o eclipse, é como se todas essas observações e percepções emocionais, sentimentais acontecesse, e aí a pessoa começa a poder e a dar conta e a conseguir se conectar, buscar se conectar com essa percepção da realidade da sua vida, uma realidade total, tirar aquilo que embaça a vida, tirar aquilo que é falso, que é mentiroso, que está tirando a percepção da realidade, a observação da realidade. Observa o que Jesus fala: vós sois deuses, podereis fazer coisas muito mais extraordinárias e milagrosas do que eu fiz. E o interessante é que não é só assim de fazer para alguém, é fazer para si mesmo, para si mesma.
Porque peixes fala da alma, do espírito, da espiritualidade. Fala de perceber a totalidade da vida, da existência. O espírito é a realidade total. Não é esse mundo da matéria. Esse mundo da matéria é um processo de um caminho de evolução. Mas a alma, o espírito e a espiritualidade é a realidade. Então, quando a gente consegue perceber a realidade, seja em que campo for, em que processo for, e que estágio for dessa caminhada, dessa evolução, melhor é para esse processo. Percebe? Então, essa lua cheia em peixes, com esse eclipse lunar total, ela é muitíssimo forte, muitíssimo significativa, muito importante. Eu vou dar uma chegada aqui, que vou dar um clique aqui para abrir o mapa de amanhã, dessa lua cheia com esse eclipse lunar total. Aí, ó, essa lua vai estar ainda fazendo uma oposição com o Mercúrio em Virgem, com o Sol em Virgem, e o Sol fazendo um sextil com Júpiter em Câncer, e a Lua fazendo um trígono com Júpiter em Câncer. Então, nessa oposição dessa Lua com o Sol e Mercúrio em Virgem, é o momento de um diálogo, de uma conversa da pessoa, e aí eu estou colocando um mapa, essa leitura aqui, desenvolvendo um mapa para fazer uma leitura coletiva do emocional e do sentimental da pessoa, subconscientemente falando, porque para mim a 12ª casa, que é a casa natural do signo de Peixes, fala do subconsciente, não fala do inconsciente. Eu não entendo inconsciente assim para gente, eu entendo assim essa história do inconsciente para as coisas, percebo na gente também, mas para mim a história do subconsciente é o grande lance a ser acessado por todos. Então, é o que está ali escondido, é o que está ali debaixo. Então, eu vou lá acessar, tirar o que está por cima daquela história, daquele assunto, daquele sentimento, daquela emoção, do que precisa ser observado, percebido de uma maneira clara. Então, essa lua cheia ali, ó, na 12ª casa, que fala do subconsciente, então a pessoa vai poder acessar no seu sentimental, no seu emocional, tudo que está escondido e que acaba virando um inimigo oculto dela, porque a 12ª casa é a casa dos inimigos ocultos, seja dos inimigos ocultos desse plano, seja dos inimigos ocultos do plano espiritual, porque Peixes faz parte da 12ª casa e Peixes fala do mundo espiritual, do mundo da espiritualidade. Então existem os inimigos ocultos do plano espiritual também, em função das vidas passadas que a pessoa viveu, ou em função do que ela vive hoje, fica acessando esse mundo. E aí promove inimigos ocultos, igual promove inimigos declarados aqui nas relações, através do subconsciente, promove esses inimigos ocultos do plano da espiritualidade. E agora é o momento de perceber tudo isso, ou ter condições de perceber tudo isso, e buscar uma fala, uma comunicação, uma fala no sentido de uma comunicação através de uma oração, através de uma conversa íntima, ali, ó, quietinho, em algum lugar que a pessoa quiser, na natureza, na beira de um rio, no mar, na cachoeira, sobretudo onde tem água. Se a pessoa mora na cidade, não tem um lugar, desculpa, não tem um lugar assim para ter essa proximidade com o córrego, com o rio, com água, com o mar, tal, com a cachoeira, vai tomar um banho de chuveiro.
Liga lá, ó, de preferência com a água corrente ali na sua naturalidade, sem ser quente, se for possível. E ali, ó, debaixo do chuveiro, como se fosse uma cachoeira, desenvolva essa relação de uma maneira bem consciente, com os olhos abertos, ou, se der conta, os olhos fechados, mas consciente, sentindo o pé no chão, sentindo a água, e desenvolva esse diálogo com esse plano sutil. Peça perdão, peça desculpa, peça proteção. Mostre que tanto esse outro lado do plano espiritual quanto você estão num processo de aprendizado, no processo de evolução, no processo de crescimento, no processo de aprender o que foi ensinado pelos grandes mestres, que é a manifestação do amor incondicional. Peixes fala do amor incondicional. Enquanto Vênus fala de um amor, de uma certa forma, condicional, porque fala desse mundo, Peixes fala do amor incondicional. Netuno fala do amor incondicional. Então mostra que está tanto você como esse ser que está no plano espiritual, está vivenciando esse processo de crescimento através desse aprendizado do amor incondicional. E que um com o outro desenvolva o perdão, porque esse é o único caminho de resolver algum assunto e alguma pendência com relação ao emocional e ao sentimental. Perdão. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Madalena, certa vez ali, da sua dificuldade em dar conta de sair daquele sofrimento sentimental e emocional que ela estava vendo por conta dos sofrimentos que ela viveu em relação às pessoas, ela pede para Jesus para ajudá-la. Fala para Jesus, você fez cego enxergar, paralítico andar, ressuscitou quem tinha morrido, me ajuda a sair desse sofrimento. E Jesus diz para ela que ele curava o corpo, que a alma e o espírito cabia a cada um promover a sua cura. E ela pergunta como é você, através do perdão. Perdoe. Perdoe a si mesmo e perdoe ao outro. Então, se você entende que esse perdão cabe a você, se perdoe, mas de verdade. Porque não adianta perdoar e pegar o caminho de criar de novo um problema. Pode acontecer, paciência. Nós temos a eternidade para evoluir. Netuno e Peixes, para mim, fala dessa eternidade, do infinito. Entende? Então, Netuno e Peixes, para mim, está conectado com o infinito, com a eternidade, com o eterno, com o espírito eterno. A espiritualidade é eterna. Mesmo ainda acontecendo a impermanência de tudo. Mas existe, para mim, o espírito é a eternidade dentro da impermanência da existência. Percebe? Então, essa lua cheia é muito significativa e nessa oposição com o Sol, desenvolva esse diálogo do seu emocional com o seu sentimental, com o seu ser, de uma maneira total, para que você consiga analisar, perceber, observar os pormenores, os detalhes, as minúcias e organizar tudo isso. E aí sai do caos e vai para uma organização onde você consegue enxergar a realidade total, nua e crua. Entende? Então, observe isso aí. Nesse trígono que essa lua faz com Júpiter em Câncer, o nosso corpo é a nossa primeira casa aqui nesse plano. Então, nós estando aqui, nós poderemos perceber essa relação com a gente mesmo, através desse momento aqui encarnado. E também com toda a família, com todo esse processo familiar que é o planeta todo. E desenvolver uma compreensão, um entendimento justo, verdadeiro, com humildade, com fé, com compaixão.
percebe? Para sair do sofrimento, para sair da culpa, para entender a realidade. Júpiter é a regente de Sagitário e corregente de Peixes. Então, olha a força que está essa lua cheia. Olha a força que está essa lua cheia com eclipse lunar total. Não será visível no Brasil. Lá no Nordeste vai ter uma força do penumbral, mas é uma coisa muito, né, assim, ó, sutil quase. Mas a força do eclipse lunar total, ela reverbera no planeta todo. Porque a relação da Lua é muito forte com o nosso planeta. Então, ela reverbera no planeta todo, esse potencial todo. Aonde ela é vista, ali a ênfase é maior. Mas a energia, a vibração dessa Lua e desse eclipse reverbera no planeta inteiro. Assim como a Lua cheia reverbera no planeta todo, o eclipse lunar total também reverbera no planeta todo. E ali, para quem conhece o mapa, olha ali onde está acontecendo, qual casa que está acontecendo e as relações que está acontecendo com os outros planetas e vão entender, seja de desafio, seja de facilita, entender o que está acontecendo. Então, um processo estará acontecendo. Passou o eclipse lunar total, um novo processo pode vir a começar a acontecer. Agora, precisa se conectar. E aí, muita atenção, porque é uma lua cheia, olha, lua nova em Virgem. Semear, plantar as sementes da organização, do entendimento, da observação, das minúcias, dos detalhes, da higiene, da limpeza. Isso o lado saudável. O contrário é verdadeiro para quem plantou as sementes contrárias. Então vamos pelo lado saudável. E aí vem a lua crescente, cresceu essa força, agora é a lua cheia, ó, o ápice dessa história, na semana da lua cheia. Começa amanhã. Então, olha, no espiritual, na espiritualidade, na alma, com as forças do significado do signo de Peixes e do significado da lua e do significado do sol em Virgem. E ali, ó, fazendo um trígono com esse Júpiter. Então, aquilo que eu falo, trígono é um aspecto de 120 graus, ó. É uma curva que a gente vê o processo da curva todinho, faz a curva vendo a curva. Então, a gente já tem um certo entendimento, e aqui está mostrando o que você precisa ressignificar e aproveitar esse momento para desenvolver com a força máxima todo esse processo, desde a lua nova em Virgem até agora. E dar uma outra dinâmica para a sua alma, para o seu espírito, para a sua espiritualidade e para a percepção de uma maneira clara na sua vida. Sair do que te ilude, sair das suas decepções, das suas fantasias, das suas ilusões, dos seus sofrimentos, das suas culpas. Parar de buscar um Salvador e entender que você tem um processo e a capacidade de despertar, através das ferramentas que você tem, essa sua própria salvação, nas condições que você tem. De novo, Jesus disse, vós sois deuses, podereis fazer coisas muito mais extraordinárias do que eu fiz. Olha quem disse. Percebe? Então, é uma questão de, através da humildade, com humildade, buscar esse despertar. Primeiro na gente mesmo. E sem muletas, sem álcool, sem alucinógenos, sem enteógenos, não precisa. Osho, por exemplo, falava que ele era contra tudo isso. Mas se alguém entendesse que é por aí que precisava buscar esse caminho para entender que existe essa outra força, então que eu fizesse, mas que depois largasse. Porque não precisa. Até mesmo todos os ensinamentos que ele passava, por conta de desenvolver a meditação, ele falou assim, também não precisa. É para a pessoa entender
ela dava conta através daquele caminho. Então, beleza. Mas ali, ó, nu e cru, é como o Krishnamurti. Krishnamurti já ia direto na raiz. Pá! Percebe? Senta, relaxa, respira e medita. Meditar é perceber a realidade de tudo, não é sair da realidade. Muito pelo contrário. A meditação é você estar presente totalmente na sua vida 24 horas por segundo. Não é sair da realidade. Tem gente que acha que meditação é sair da realidade. Não, não é. É muito pelo contrário, é estar totalmente presente na realidade, mas em si. Sem perder tudo que está acontecendo em volta. Eu estou aqui fazendo essa história sem perder o que está acontecendo em volta, ouvindo os passarinhos cantando, quando o cachorro late, quando um veículo passa, a minha mão tocando aqui uma na outra, a minha fala, o que eu estou sentindo comigo aqui, o que eu estou falando, o que eu estou escutando, o que eu estou sentindo através da própria gravação, já sentindo o que as outras pessoas estarão sentindo quando assistir essa gravação. Então é estar presente em si total, na realidade total, sem perceber a realidade. Não é sair da realidade. Meditação te leva para a totalidade da vida, não é para fugir da vida, não. É para perceber, entender e sentir a realidade do aqui e agora, nesse plano da matéria, nesse planeta Terra, neste planeta, em tudo que acontece nele, do plano material e do plano sutil, do plano espiritual, do plano emocional. Entende? Esse Sol, ó, fazendo um sextil com Júpiter. Sextil também é um aspecto que facilita, que colabora, um aspecto de 60 graus. Também é uma curva, mas é uma curva que a gente desenvolve ela e vivencia nela aprendendo, é uma curva para aprender, mas vai ter uma certa facilidade para esse aprendizado. É um aprendizado que você vai falar assim, ah, então é isso. Percebe? E aprende. Então, assim, vamos aproveitar Netuno, que é o regente de peixes, tá ali, ó. Início de Áries, ainda fazendo uma conjunção com Saturno. Netuno retrógrado e Saturno retrógrado em peixes. Esse Saturno retrógrado em peixes está falando assim, reavalie as suas estruturas do plano da alma, do espírito, da espiritualidade, do seu amor incondicional. Observe na realidade o que ainda está embaçando a sua vida, o que ainda é devaneio, é delírio, é confusão, é fantasia, que você fica aí ainda se iludindo. Caia na realidade. Esse Saturno está falando. Netuno, ainda em Áries, retrógrado, está falando, dissolva o seu ego e desenvolva o seu eu para o infinito, para a totalidade. Percebe? E os dois ali, ó, fazendo sextil com Plutão, retrógrado em Aquário, e com Urano em Gêmeos. Então, percebe? Nesse sextil de Plutão retrógrado em Aquário, está falando transforme-se, transmute-se, regenere-se. Lembra que eu falo aqui do meu entendimento de transformação e transmutação. Transformação de fora para fora, de fora para dentro, transmutação de dentro para fora, e aí vem a regeneração. De uma maneira consciencial, a consciência superior, que é o que eu falo também, outro entendimento particular, de Urano e Aquário, que para mim é a consciência superior, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa, o ser, a alma, o espírito, a espiritualidade. E ali, ó, eles fazendo esse Netuno e Saturno, um sextil com Urano em Gêmeos. Então, vá para uma consciência superior, que eu acabei de falar aqui, nas suas percepções, nas suas falas, nas suas escutas, nas suas leituras, no que você escreve, nos seus caminhos, nas suas conversas.
Percebe? Vá para consciência superior. Ó, Urano, consciência superior. Revolucione-se. Desenvolva uma reviravolta saudável, consciencial na sua vida. E aí esse Plutão e Urano fazendo trígono. Então, Plutão em Aquário fazendo trígono com Urano em Gêmeos. Urano, regente de Aquário. Gêmeos é o primeiro signo de elemento ar. Aquário é o terceiro signo de elemento ar. A força máxima do elemento ar. E os dois conversando. O início e o máximo. Percebe? Então ali, ó, o flow da história, o fluxo da história, o fluir da história, disso tudo que a gente está falando aqui, promovendo revoluções saudáveis para levar para uma evolução e uma transformação e uma transmutação e uma regeneração. Olha o potencial dessa lua cheia com esse eclipse lunar total. Ainda está envolvido ali, ó, cabeça do dragão em Peixes, falando, olha, tome o norte da sua vida, buscando o entendimento do seu subconsciente, do seu mundo real, da sua alma e da sua espiritualidade. Dissolva. Netuno e Peixe têm a capacidade de dissolver. Dissolva as suas fantasias, as suas falsidades, as suas ilusões, os seus devaneios, os seus delírios. Dissolva tudo que embaça a sua vida, que embaça a sua visão, que embaça a sua percepção da realidade. Júpiter, que é corregente de Peixes, fala da visão. Então, dissolva tudo que embaça a sua visão da realidade total da sua vida, da sua existência, do seu viver, do seu processo de desenvolvimento, de crescimento e de evolução. Percebe? Olha que legal. Essa lua cheia com esse eclipse lunar total, no mapa do Brasil que eu leio, que tem o ascendente em Aquário, está caindo na primeira casa do mapa do Brasil, já indo para a segunda casa do Brasil, mas cai dentro da primeira casa do Brasil, no mapa que eu trabalho aqui, no mapa do Brasil. Então, a primeira casa fala muito das pessoas também. E aí as pessoas vão começar a enxergar a realidade delas mesmas e tá ali fazendo uma oposição com o Sol em Virgem. Então, na sétima casa, esse Sol está. Então as pessoas vão perceber, porque a sétima casa fala do inimigo declarado. O Sol fala dos governantes. Então as pessoas vão perceber quem são os inimigos declarados delas no país, que estão ali no mundo dos governantes, de quem governa. As pessoas vão começar a perceber mais ainda a realidade disso tudo. Hoje, amanhã e nesse processo da semana da lua cheia. Percebe? Esse Sol ali, ó, faz uma quadratura no mapa do Brasil com a Lua, que está em conjunto com Júpiter na quarta casa em Gêmeos. Então as pessoas vão poder conversar uma com a outra, mesmo que o debate seja colorado, e nessa conversa perceber quem que realmente trabalha de maneira injusta para o país. Quem que trabalha criando injustiças para o país. Quem que é o verdadeiro inimigo do país. Seja dentro do país, seja fora do país. Que cria problemas, que cria confusões, que atrapalha a evolução do país. E ali com Júpiter está falando do sistema judiciário, mas está falando das instituições da justiça, mas está falando também das instituições religiosas. Então, quem é esse pessoal das instituições religiosas que também promove confusão e injustiça no país? Deliberadamente, o que é pior. As pessoas, mesmo tendo dificuldade para isso, vão conseguir perceber. Percebe? E aí vão poder depois promover algo melhor para o país. As próprias pessoas, o povo.
Entende? A lua fala do povo, das pessoas, e caindo na primeira casa, o povo vai tirar essa viseira que embaça a sua percepção, que não deixa ela enxergar a sua realidade. Mas aquele sol também está fazendo um trígono com Saturno no mapa do Brasil, na terceira casa em Touro. Então ali vão perceber os valores verdadeiros, por mais desafiantes que sejam. E ele vai estar fazendo um quincúncio com Vênus, que está em Leão, na sexta casa no mapa do Brasil. Sabe o que vai ser percebido também? Quem rouba o Brasil, quem rouba o seu dinheiro, quem rouba a sua economia, quem rouba a sua alegria, quem rouba o seu equilíbrio, a sua harmonia, provocando problema para as próprias pessoas. Tudo isso vai ser percebido, tudo isso vai ser mais escancarado ainda. Vai vir coisas aí muito mais escabrosas que serão apresentadas. Observem, prestem atenção, tanto aqui dentro como do lado de fora do país e no planeta. Entende? Essa lua cheia em peixe está falando muito dos assuntos também dos mares. Então, onde vai estar acontecendo essa percepção desse eclipse lunar total? Na Austrália, na Ásia, na África, na Europa, sobretudo onde tem a relação com os mares, ali vai poder estar acontecendo maremotos, por exemplo. Então, ou movimentos muito fortes nos mares, sejam promovidos pelo homem, seja promovido pela própria natureza. Mas isso reverbera no planeta inteiro. As mulheres, principalmente, as mulheres, muita atenção com essa lua cheia e com esse eclipse lunar total. As mulheres, as mães, o feminino e as mulheres de uma maneira geral. Então, quando eu estou falando do feminino, os homens perceberem que ele também tem um feminino contido nele, assim como as mulheres também têm um masculino contido nela. O sol é o masculino, a lua é o feminino, ó, frente a frente conversando. Então é um momento muito bom do masculino e do feminino, do yin e do yang conversarem, dialogarem e perceberem as forças poderosas que cada um tem e que juntas, quer dizer, através desse diálogo, quando se encontram e promover uma dança, juntas todo o movimento e o processo progressista e saudável que pode ser promovido em todo o planeta, para cada um e para a coletividade e para o planeta todo. O planeta está nesse processo de limpeza, mesmo com algumas histórias muito fortes que ainda estaremos vivenciando nos próximos anos, principalmente até 2050. Dali em diante, todo um processo mais maravilhoso ainda estará acontecendo. Não estou falando que vai ser assim, quando eu falo da era de Aquário, e que eu fico falando coisas aqui muito legais, que assim, num passe de mágica, tudo vai... Não, é um processo. É um processo que vai estar acontecendo nos 2100 anos da era de Aquário. Entende? Então, um processo. Não acontece assim, numa varinha, plum. Não, não é assim. Não rola assim. Processo de evolução, olha, é um processo, é um contínuo que vai acontecendo segundo a segundo, para a gente dar uma nomenclatura de time aqui, do que todo mundo entende. Percebe? Então é um contínuo que vai acontecendo. Percebe? Igual quando você percebe que está terminando o dia e está vindo a noite, e aí vai acontecendo esse processo, aí está vindo, acabando a noite, vai vindo a madrugada, e começa a amanhecer, e está vindo esse processo. É assim. Isso é um símbolo, mostrando que a vida funciona assim, um processo. Começa uma coisa, vem outra. Termina uma coisa, começa outra. Dissolve uma coisa, tem um outro processo nisso. Netuno, peixes, fala de dissolvimento. Dissolva suas ilusões, dissolva os seus delírios,
dissolva o que embaça a sua vida, enxergue a realidade, flua nesse processo aí, ó, dessa água maior que Peixes fala, a água maior, os oceanos, o sentimental e o emocional maior, o amor incondicional. Lembra, eu sou um aprendiz, eu não estou aqui falando como quem já é, não, não. Eu estou no processo de ser, eu sou aprendiz. É que eu sou atrevido e estudo astrologia e fico aqui falando essas coisas para vocês, porque eu sou atrevido. Então parece que eu já sei. Eu não sei. Eu estou em processo de saber e aprendendo. Como a grande maioria. Quando eu falo de Buda e de Jesus, eles são os mestres. Eu estou na condição de aprendiz. Quando eu falo de Chico Xavier, é um professor, Chico Xavier. Osho é um professor. Krishnamurti é um professor. Sadhguru é um professor. Percebe? Nós somos, a grande maioria, aprendizes, alunos. Por isso que eu não chamo qualquer um de mestre. Mestre para mim é Buda e Jesus, desde que eu consegui saber da existência. Os outros são professores, nós somos alunos. Entende? Aprendizes. Então, quando uma pessoa chega no nível do Chico Xavier, do Sadhguru, do Osho, do Krishnamurti e de outros aí, desses níveis deles aí, que estão no nível desses caras, são professores. Daqui 500 anos, 1000 anos, nós vamos saber se eles são mestres. Percebe? Porque aí vai estar valendo ainda tudo o que eles ensinaram. O que Buda ensinou e o que o Jesus ensinou e ainda ensina, vale para a eternidade. É aí que a gente entende que mestre é mestre. Que o ensinamento deles não vale só para este momento, vale para a eternidade. Dinheiro, por exemplo, vale só para esse momento. Agora, o grande ensinamento, os grandes valores, vale para a eternidade. Beleza? Espero ter colaborado, contribuído, somado com a vida de cada um. Se vocês quiserem saber mais, tem que fazer o seu mapa. Se não tem o mapa, procure algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto. Vamos estabelecer uma conversa para eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, astrologia pessoal, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.